aqui com o nosso programa Amigos do Céu. Hoje é aniversário da nossa cidade, né? 7 de outubro e também dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora do Rosário. Nossa cidade hoje que está completando 293 anos. E nós hoje vamos falar de um santo mariano, né? Vamos falar da vida de São João Paulo II. Nós estamos aqui com a presença, né? Minha, Natália, da outra Natália, do Ezequiel e da Thalita. E a gente vai começar, então, falando, né, no programa de hoje sobre a vida de São João Paulo II. Vamos falar um pouquinho da história dele, então. São João Paulo II nasceu no dia 18 de maio de 1920, na Polônia. Em outubro de 1942, entrou no seminário de Cracóvia, clandestinamente, por causa da invasão comunista em seu país. E a 1º de novembro de 1946 foi ordenado sacerdote. Em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou o bispo auxiliar da Cracóvia. Tendo em vista sua espiritualidade marcadamente mariana, ele escolheu como lema episcopal a conhecida expressão Totus Tuus, de São Luís Maria Grignon de Montfort, grande apóstolo da Virgem Maria. A ordenação episcopal dele, né, foi em 28 de setembro do mesmo ano. No dia 13 de janeiro de 1964, ele foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 1967, foi criado cardeal por Paulo VI. Na tarde de 16 de outubro de 1978, depois de 8 escrutínios, foi eleito Papa. A espiritualidade mariana do grande São João Paulo II o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. Olhando para a vida de João Paulo II, este santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez de um dos papas mais extraordinários de todos os tempos e que o levou rapidamente à glória dos altares. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana o ajudou a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção a Nossa Senhora e à centralidade de Jesus na vida e na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente sua vida e, consequentemente, sua espiritualidade foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Falando às famílias montfortinas, o Papa João Paulo II disse que o tratado é um texto clássico da espiritualidade mariana, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. Segundo o Santo Padre, o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São João Paulo II experimentou e testemunhou essa eficácia do tratado em sua própria vida. Eu próprio, disse ele, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura deste livro, no qual encontrei a resposta às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís Maria, compreendi que quando se vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não subsiste. O pensamento mariológico do santo, de fato, está radicado no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. No dia 22 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São João Paulo II. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que São João Paulo celebrou sua primeira missa como pontífice, em 1978, iniciando seu pontificado. São João Paulo II sempre demonstrou um imenso amor pela juventude, e os jovens inspirados em Santa Catarina de Sena souberam reconhecer em São João Paulo II o doce Cristo na terra. Na inauguração do seu pontificado, em 22 de outubro de 1978, após o encerramento da liturgia em plena Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II se dirigiu aos jovens. Vocês são a esperança da Igreja e do mundo. Vocês são a minha esperança. Cruzando o limiar da esperança. Certamente essa afirmação causou muito incômodo, pois nas décadas anteriores os jovens eram vistos como revolucionários, contestadores e, acima de tudo, uma grande massa de alienados. Nesses quase 27 anos de pontificado,
O Papa João Paulo II contribuiu eficazmente para o resgate do jovem como aquele que é capaz de servir, aquele que sabe colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Ele nunca se cansou de professar que, nos jovens, há um imenso potencial de bem e de possibilidades criativas. Nós precisamos do entusiasmo dos jovens. Temos necessidade da alegria de viver que os jovens têm. Em João Paulo II, os jovens descobriram o bom pastor que indica o rumo certo, o amigo que ajuda a aplanar as veredas e o companheiro que se faz irmão na concretização dos ideais da vida. E por tudo isso, em todos os países do mundo que foram visitados pelo Papa, ele procurou os jovens, e em todos esses lugares, os jovens procuraram o Papa. Um desses momentos foi em maio de 2003, quando o mundo assistiu com grande emoção uma multidão de jovens espanhóis clamarem em uníssono: "Tu és jovem, Santo Padre". No segundo ano de seu pontificado, em 1980, o Papa João Paulo II visitou o Brasil. Em julho daquele ano, se reuniu com jovens em Belo Horizonte. Na ocasião, ele nos falou: "A maior riqueza deste país, imensamente rico, são vocês. O futuro real deste país do futuro emana do presente de vocês. Por isso, este país e com ele a Igreja olham para vocês com um olhar de expectativa e de esperança, partilhando como sacerdote, bispo e cardeal a vida de círculos de reflexão e oração. Aprendi que um jovem começa perigosamente a envelhecer quando se deixa enganar pelo princípio fácil e cômodo de que o fim justifica os meios. Quando passa a acreditar que a única esperança para melhorar a sociedade está em promover a luta e o ódio entre grupos sociais, na utopia de uma sociedade sem classes, que se revela bem cedo a criação de novas classes, convenci-me de que só o amor aproxima o que é diferente e realiza a união na diversidade. Meus amigos, vocês são responsáveis pela conservação dos verdadeiros valores que sempre honram o povo brasileiro. Não se deixem levar pela exasperação do sexo, que abala a autenticidade do amor humano e conduz à desagregação da família. Esta é a mensagem sincera e confiante de um amigo. Meu desejo seria de apertar as mãos de cada um de vocês e falar com cada um. Em todo caso, é a cada um que digo, dizendo a todos: jovens de todo o Brasil, o Papa quer muito bem a vocês. O Papa não se esquecerá nunca mais. O Papa leva daqui uma grande saudade de vocês. São João Paulo disse certa vez: a Igreja olha para os jovens antes. A Igreja, de um modo especial, vê-se a si mesma nos jovens, em todos vós, e ao mesmo tempo em cada um e em cada uma de vós. Os jovens constituem uma forma excepcional e são um grande desafio para o futuro da Igreja. Levai ao encontro com Jesus oculto sobre os véus eucarísticos todo o entusiasmo da vossa idade, da vossa esperança, da vossa capacidade de amar. Para concluir, ouçamos seus sábios conselhos. Jovens, não tenhais medo de encontrar Jesus. Eu também tive 20 anos como vós. Gostava de praticar esportes, esquiar, apresentar peças de teatro. Estudava e trabalhava. Tinha sonhos e preocupações. Nesses anos já longínquos, em tempos de minha terra natal, estava ferida pela guerra e mais tarde pelo regime totalitário. Buscava o sentido da minha vida. E o encontrei seguindo ao Senhor Jesus. O convite que hoje vos dirijo é: escuta, não te canses nunca de exercitar-se na difícil matéria da escuta. Escuta a voz do Senhor que te fala através dos fatos da vida diária, através das alegrias e das penas que a acompanham, das pessoas que estão ao teu lado. A voz da consciência está sedada da verdade, da felicidade, de bondade e de beleza. Então, gente,
O livro que a gente falou aqui, né, do livro que ele tinha bastante devoção, é esse, né? A gente trouxe aqui para De vocês. São Luís, né? Que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é de São Luís Maria Grignion de Montfort, que era o livro de cabeceira de São João Paulo II, né? E o São João Paulo II, que fala um pouquinho no livro, a seguinte frase, né? São João Paulo II expressou o seu apreço pela doutrina do Santo de Montfort. Ele o manifestou num breve escrito autobibliográfico, recordando os seus 50 anos de sacerdócio. Fê-lo a seu próprio modo, como se fosse uma confidência, e para fazê-lo conhecido por todos. Eis o texto. Eu já estava convencido de que Maria nos conduz a Cristo, mas naquele período comecei a compreender que também Cristo nos conduz a Maria. Foi o momento no qual estava em discussão o meu culto por Maria, que, restringindo ou dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Vem-me agora em ajuda o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, né, que é esse daqui, o São João Paulo II está falando então, que traz o título Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nele encontrei a resposta às minhas perplexidades. E o que o João Paulo II também traz, né, sobre esse texto é o lema Totus Tuus, que significa todo de Maria, que é uma espiritualidade mariana, né? Nós estamos hoje celebrando a festa de Nossa Senhora do Rosário, e é muito importante a gente falar sobre a devoção mariana, né? E essa devoção que o São João Paulo II teve, né? Então, essa espiritualidade mariana o levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, né? E esse Totus Tuus também é o lema da consagração, que através desse livro, né, as pessoas elas leem esse livro e elas se consagram a Nossa Senhora, né, Nath? Faz uma preparação, né? Acho que são 33 dias. Acho que é um mês. Mais ou menos isso. Lê o livro, né? E faz a preparação, tem as orações, né, que você faz para depois você fazer o ato de consagração, de preferência em um dia mariano, né? Normalmente as pessoas falam que Nossa Senhora que escolhe esse dia. E comigo foi bem assim, porque eu queria ter me consagrado no dia de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, mas ela me escolheu para o dia 16 de julho, que é Nossa Senhora do Carmo. E assim, foi um presentão para mim. O lema, então, Totus Tuus, né, dessa consagração, então, nos levou a nos consagrar a Nossa Senhora, né? Eu, a Nath, o Ezequiel também, acho que a Thalita ainda não, mas quem sabe, Ela né? vai. Mas o que significa, então, essa consagração? O que significou para vocês? O que é, na verdade, essa consagração? Pra mim, assim, a consagração... A consagração foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Sem exagero nenhum. Foi uma das melhores escolhas. E a cada ano que passa, que eu vejo assim, eu tô com 3 anos e alguns meses de consagrada, eu vejo como Nossa Senhora age assim claramente na minha vida. Porque o fato da gente entregar completamente a nossa vida a ela faz uma diferença assim enorme. Porque eu até brinco assim, às vezes quando eu tô passando por algum apuro, eu sei que a gente não deve, né, recorrer a Nossa Senhora só quando a gente está passando por algum apuro, né? Mas eu viro e falo assim, olha, mãezinha, a minha vida é da senhora. Eu entreguei para a senhora no dia da minha consagração. Então, assim, com todo respeito, o problema não é meu, é da senhora. Sabe? Com todo respeito mesmo, porque a minha vida eu entreguei totalmente a ela. Eu ainda sou muito falha em muitas coisas a gente ainda não consegue entregar totalmente em todas as situações, mas faz uma diferença, assim, que só quem é consagrado que sabe falar. Sim. Mesmo, sabe? E, assim, a consagração é um chamado a todos nós, né? Qualquer um pode se consagrar, né? Eu já vi muitas pessoas achando que para se consagrar a pessoa achava que a pessoa vira freira, né? Nossa, a gente ouve muito isso mesmo, que... Na verdade, não é assim. Porque tem a consagração, realmente, né, para padre, freiras, né, religiosos. Mas essa consagração, o mínimo que ela pede da gente é o que pede de todos os católicos. De viver, né, realmente a sua fé.
tentar, ao máximo, não viver em pecado mortal, sempre procurar a confissão. Então, não é uma coisa assim muito exigente, não é uma coisa fora do normal que as pessoas acham que é. É claro que é difícil. É difícil, principalmente quando a gente se consagra, aparece cada coisa na nossa vida. Mas, assim, é tentação mesmo, né? Porque o inimigo, ele não quer que a gente se entregue para, tipo, a nossa vida para Maria. Eu acho assim, que outra coisa, que voltando aqui, é um receio, eu acho que muita gente tem, e aqui até o próprio São João Paulo II tinha, que é o medo, não é bem o medo, assim, o receio dessa devoção, assim, a Nossa Senhora tirar Cristo do centro, né, tirar. E acho que num livro que até foi citado aqui na história, aqui, que é uma entrevista que Vittorio Messori faz com São João Paulo II, quando ainda era Papa, e onde tem eles debatem sobre vários temas, eles têm lá as perguntas e as respostas de São João Paulo II, o texto com as respostas. São vários temas debatidos, e um deles é o lema do seu pontificado, né, o Totus Tuus. E lá ele diz assim que ele tinha esse receio assim de a pessoa fica muito escrupulosa. Isso, né? assim, de tirar o Cristo do centro, né? Assim, mas quando ele conheceu mesmo, que ele foi ver que foi o que ele fez, ele entregar tanto ali, ser um exemplo da devoção mariana. Aí foi quando ele viu, que percebeu que essa consagração ela é totalmente cristocêntrica. A devoção na Nossa Senhora, Sim. ela é assim, tanto mais. Totus tu significa todo teu, né? Sim, sim, e é isso. Assim, quanto mais entregues a Nossa Senhora, mais ela nos leva a Cristo, né? Mais chegamos a Cristo, né? É porque assim, o nome verdadeiro da consagração, assim mesmo, que as pessoas não falam, mas é uma consagração a Jesus Cristo por meio de Maria, né? É verdade. Então, assim, nós estamos entregando a nossa vida porque nós entendemos, nós cremos nisso, que por meio de Nossa Senhora é muito mais fácil chegar a Jesus Cristo. É que nem aquela frase, assim, eu não sei quem que falou, se foi... Eu imagino que não deve ter sido algum santo, não, mas pede à mãe que o filho atende, né? Que é que nem lá em Bodas de Caná, né? E as pessoas, elas ficam com esse escrúpulo, com medo de se consagrar a Nossa Senhora e esquecer de Jesus, e é totalmente contrário. É verdade. Ele mesmo fala, né? Encontrei a resposta às minhas perplexidades, né? Então, por que a gente está falando do Totus Tuus? Uma, que foi um lema que o São João Paulo usou, né, gostava bastante, e outro que esse método, né, da consagração por meio desse livro é um caminho, né? É uma devoção mariana que nos ajuda bastante. Uma outra coisa que a gente pode falar, gente, do São João Paulo II é o amor pela juventude, né? Nós estamos aqui com um programa que chama Amigos do Céu. Todos os programas, né, hoje nós estamos encerrando essa série de programas. E durante todos esses dias nós falamos sobre santos, sobre jovens que viveram na graça, né, na santidade. E todos eles foram santos jovens, né? Foram jovens, assim como nós. E o São João Paulo II, né, nós estamos encerrando com ele hoje, porque ele era apaixonado pela juventude, né, gente? Apaixonado pela juventude. Ele fala assim para os jovens, né? Ele falou assim para os jovens. Jovens, vocês são a esperança da igreja e do mundo. Vocês são a minha esperança. Ou seja, ele tinha um resgate do jovem, né? Como o jovem, então, é aquele que é capaz de servir, aquele que sabe colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, né? Então, o amor pelos jovens é algo que nos levou a falar dele nesse dia de hoje. E o amor dos jovens também com ele, né? Porque aqui fala que, no meu resuminho, ele foi o primeiro papa pop, né?
que ele veio na época que a mídia estava começando a crescer, depois a internet. Então, os jovens não tinham aquela imagem de ver o Papa assim, todos os dias pela televisão. Então, quando a tecnologia chegou e ele era Papa, né? Então, ele ficou famoso. Então, todo mundo via o que ele falava, né? O que a forma que ele lidava com os problemas do mundo, né, os problemas sociais, que ele também teve um papel fundamental como pacificador das guerras, Guerra Fria, né, que também teve. Então, esse papel fundamental. Então, os jovens se apaixonaram por ele e ele também pelos jovens, né? Esse espírito, ele tem um espírito muito jovial, né, que o povo fala, né? Ele, mesmo sendo Papa, depois daquele atentado que ele sofreu, né, de 3 tiros, ele continuava esquiando, né? Ele ia escondido para ninguém ver que era ele, mas ele continuava esquiando, né? Então, esse espírito de jovem, eu acho que todo mundo deveria ter. Esse espírito de jovem dele que chamou, né, os jovens para perto dele. E ele não era assim mais jovem quando ele foi Papa, assim, né? Tipo, ele já era um senhorzinho, assim, mas que ele exalava juventude. E os jovens se apaixonavam por ele mesmo, assim, pela vida dele, pelo amor dele. Ele andou em muitos países, né, para pregar o que ele acreditava, né? E, assim, quem conhece realmente a vida de São João Paulo II não tem como não se apaixonar pela vida dele. E até outras pessoas também que não são do meio religioso, né, católicos, cristãos como nós, também conheceram ele e gostaram da pessoa dele, né? Alguns filósofos dos Estados Unidos também começaram a estudar ele. Tem aquela música Peregrino do Amor, fala bastante sobre isso, sabe? Que até os maus buscaram ele também. Nossa, de tão profunda que era a evangelização dele, né? Ele teve um papel fundamental, né, de reconduzir a igreja à essência, né? Esses dias para trás eu estava assistindo uma palestra, eu acho que era na Canção Nova. Eu acho que era a irmã Fabiana que estava dando essa palestra. Eu acho que era ela mesmo. E ela falava, o tema da palestra, voltar à essência de ser humano, né? Aí ela falava sobre isso. Ela até citou o Papa João Paulo II. Ela falou que nós jovens deveríamos buscar voltar à essência, né, de ser humano, porque quando a gente é batizado, a gente passa de criatura para filho de Deus, né? Essa essência de cristão. E a gente recebe o Espírito Santo. Então, naquele momento, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem a força do Espírito Santo dentro da gente. Mas algumas pessoas não conseguem levar isso adiante e acabam perdendo essa força ou escondendo essa força dentro de si. Aí ela fala que era preciso buscar essa força do Espírito Santo para alcançar uma vida de jovem, né? Essa vida feliz e tão eu queria até completar aqui, né, com o que a Thalita falou, que o São João Paulo II falava assim, ó: nos jovens há o imenso potencial de bem e de possibilidades criativas. Nós precisamos do entusiasmo dos jovens. Temos necessidade da alegria de viver que os jovens têm, né? Essa vitalidade, né, essa alegria de viver que a gente está falando aqui, que ele não era mais jovem, mas ele era jovem. Sim, a gente vê que, olhando para a história dele também, a gente vê que desde pequeno ele tem isso, ele carregou isso com ele, que ele viveu no tempo lá de guerras, tudo lá, que não foram proibidas várias coisas, e ele fazia, junto com alguns amigos, peças de teatro, essas coisas. Eu vendo uma história dele também, quando isso por um tempo foi acabando, que foi eles no tempo da guerra lá, eles não podiam ter, eles se juntavam escondido e faziam as coisas, até a questão dele juntar com jovens, ele saía para fazer aventuras mesmo com jovens, para divertir dentro de todo esse momento ali de descontração, tudo. Ele celebrava as missas ali, sabe? E ele vivia essa vida, ele gostava muito de esportes, jogar futebol, fazia coisas, e a gente vê isso desde de pequeno, né? Desses momentos ali que ele não poupava ali os esforços dele para estar vivendo a juventude dele, mas
sempre com a santidade como meta, né? Gente, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que ele veio no Brasil, né? E aqui ele veio no Brasil, né? E em uma reunião com os jovens em Belo Horizonte, ele falou, a gente já citou essa parte, mas acho muito importante a gente falar de novo, né? Olha o que ele fala para nós, jovens brasileiros, né? Ele disse lá naquela época, mas quem, né? A gente pode falar hoje também, né? Como se ele tivesse deixado isso para nós. A maior riqueza desse país, imensamente rico, são vocês. O futuro real deste país, do futuro, emana do presente de vocês. Olha isso que forte. Por isso, este país e com ele a igreja olham para vocês com um olhar de expectativa e de esperança. Partilhando como sacerdote, bispo e cardeal a vida de inúmeros jovens na universidade, nos grupos juvenis, nas excursões de montanhas, nos círculos de reflexão e oração, aprendi que um jovem começa perigosamente a envelhecer quando se deixa enganar pelo princípio, fácil e cômodo, de que o fim justifica os meios, quando passa a acreditar que a única esperança para melhorar a sociedade está em promover a luta e o ódio entre grupos sociais, né? E por fim, ele vem falar assim também, né? Meus amigos, né? Ele nos chama de amigos. Vocês são responsáveis pela conservação dos verdadeiros valores que sempre honraram o povo brasileiro. Não se deixem levar pela exasperação do sexo, que abala a autenticidade do amor humano e conduz à desagregação da família. Esta é a mensagem sincera e confiante de um amigo, né? Meu desejo seria o de apertar as mãos de cada um de vocês e falar com cada um. Seria muito bom, né, gente? Ele falando aqui com a gente. Nossa. Em todo caso, é a cada um que digo a todos vocês, jovens de todo o Brasil, o Papa quer muito bem vocês. O Papa não se esquecerá nunca mais e vai sentir grande saudade de vocês. Uma das coisas também que a gente pode falar dele é a teologia do corpo, né, Nath? Teologia do corpo, assim, que foi iniciada por São João Paulo II em 1979, nas audiências gerais, se eu não me engano, foi de 1979 até 1984. Foram 129 catequeses. Agora que está começando a se propagar aqui, né, no Brasil, pelo menos, né, que as pessoas estão conhecendo, mas a teologia do corpo ela é um ensinamento já antigo, né, de certa forma, mas que é muito rico e ensina, né, sobre o ser humano na sua totalidade, o homem e a mulher, né, sobre a sexualidade, fala sobre a sexualidade de uma forma não... Sexualidade é um dom de Deus. Fala que a sexualidade é o dom de Deus, né? E não é uma coisa como hoje é colocado como, sei lá... Algo a ser explorado e... É perversão mesmo, né? Que as pessoas colocam de hoje maneira em dia. desordenada, né? Vamos falar. Isso. E ele fala que a sexualidade é o dom de Deus e é algo maravilhoso, que ele até cita, de certa forma, assim, uma ligação entre a Santíssima Trindade e a união conjugal entre o homem e a mulher. E, assim, a teologia do corpo, para quem tem a oportunidade de conhecer, ver quão belo é esse trabalho de São João Paulo II. Foram muitos anos nas audiências gerais que ele falava sobre isso. E muitas vezes, por causa dessas críticas que ele tinha, né, sobre o modo de vida das pessoas, da sexualidade das pessoas, né, o modo das pessoas levarem isso adiante, ele foi muito taxado como conservador, né? E na verdade, quando ele falava sobre teologia do corpo e sobre não ser a favor do aborto, na verdade ele queria mostrar para as pessoas que o verdadeiro sentido da fé, né? Da fé católica, né? E voltar, né? Como eu falei, reconduzir a essência da igreja, né? Que ele tinha. A verdade, né? Sobre o ser humano mesmo. E outra coisa que pode ser falado sobre a teologia do corpo é que ele foca muito no livro de Efésios,
São Paulo. Isso que fala lá, sabe, sobre um capítulo, né, um versículo assim que tem muita briga, né? Principalmente as feministas, que elas odeiam aquele versículo, sim, porque elas não sabem interpretar, né? Porque fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Isso dá pano para manga, né? Para muita gente, tem muita discussão a respeito disso, mas lá na frente, nesse mesmo capítulo, fala que o homem deve amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. E ele fala muito sobre isso também nessas catequeses da teologia do corpo, sobre esse amor mútuo, né? Tem que ser um amor de doação dos dois, do casal mesmo. Que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ela deve respeitar o seu marido, ela deve fazer de tudo pelo seu marido, mas em contrapartida, o marido também, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou, assim, a igreja, deu a sua vida pela igreja, né? Que a igreja somos nós. Então, assim, é algo que dá para se refletir muito, e quem tem a oportunidade de conhecer sobre teologia do corpo deve conhecer, porque é um ensinamento muito rico de São João Paulo. É verdade. Outra coisa que eu queria colocar aqui também é que ele disse uma vez, né? A gente também já leu, mas acho muito bom a gente ler novamente. A igreja olha para os jovens. Antes, a igreja, de um modo especial, vê-se em si mesma nos jovens, em todos vós, e ao mesmo tempo em cada um e em cada uma de vós. Olha só, né? Forte isso. Muito forte. Os jovens constituem uma força excepcional e são um grande desafio para o futuro da igreja. Levai ao encontro com Jesus oculto sob os véus eucarísticos todo o entusiasmo da vossa idade, da vossa esperança, da vossa capacidade de amar. Olha só. Muito forte. É, né, gente? Eu acho que a gente também, acho que a gente lê aqui também um conselho que ele deu para todos nós, né, jovens, que ele fala a seguinte frase, assim, a seguinte coisa, assim, né? Jovens, não tenhais medo de encontrar Jesus. Eu também tive 20 anos como vós. Gostava de praticar esportes, esquiar, apresentar peças de teatro, estudava e trabalhava. Tinha sonhos e preocupações. Nesses anos já longínquos, em tempos que minha terra natal estava ferida pela guerra e mais tarde pelo regime totalitário, buscava o sentido da minha vida. E o encontrei seguindo o Senhor Jesus. O convite que hoje vos dirijo é, né, que hoje São João Paulo II, né, mesmo ele já tendo falecido, nos ensina escuta. Não se canses nunca de escutar, de exercitar-se na difícil matéria da escuta. Escuta a voz do Senhor que te fala através dos fatos da vida diária, através das alegrias e das penas que a acompanham, das pessoas que estão ao teu lado. A voz da consciência está sedenta da verdade, da felicidade, da bondade e da beleza. Gente. A gente podia fazer uma oração. A gente tem a oração dele, gente? Bem rapidinho, que a gente já está encerrando. Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoai a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e a todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram a tua grande paixão, ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra essa preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acende sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Amém. São João Paulo II, Rogai por nós. Hoje nós aprendemos então sobre a vida de São João Paulo II. Eu queria muito agradecer a todos vocês
que estiveram presentes conosco durante os 10 programas, né? Nós estamos encerrando hoje. Queria agradecer você que esteve conosco hoje, ou em alguns dos programas, ou em todos eles. Muito obrigada pela sua presença. E nós encerramos, né, com o programa Amigos do Céu. Foi muito bom ter vocês conosco. Fiquem com Deus e até mais.